quer agradecer, dar uma palavra à igreja. Enquanto isso, eu queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler o capítulo 21 e a princípio 2 versículos, versículo 8 e versículo 9. Vamos meditar sobre a vida, uma parte da biografia de um homem chamado Filipe. E agora, nesse texto, nessa leitura, nós vamos ler o relato que o escritor bíblico chamado Lucas, ele fez um relato sobre um momento da vida de Filipe, o final da vida de Filipe. Talvez não necessariamente o final derradeiro, digamos assim, né? Mas uma fase mais avançada, mais adiante na sua história. Na Bíblia, eu acredito que os últimos registros sobre a vida desse homem, a última informação que a gente tem a respeito dele, está aqui. Paulo está em uma viagem. Paulo é um pastor missionário, um homem de Deus, que perseguia cristãos. O conhecido, né, apóstolo Paulo, São Paulo, ele era um perseguidor de cristãos. Logo após a morte e ressurreição de Jesus, aqueles cristãos estavam espalhados por ali por Jerusalém, e ele era um perseguidor desse grupo de pessoas, desse grupo religioso, os cristãos. Uma novidade ali na região, digamos assim. E ele, um dia, indo cumprir uma missão de perseguição em uma estrada, é confrontado por uma forte luz, uma voz que confronta, ele cai ao chão, fica cego, ele reconhece que é uma intervenção de Deus na sua vida, na sua história, e ele diz: olha, Deus, o que o Senhor quer de mim? Enfim, há um diálogo ali, há um tratamento, ele reconhece quem é Deus, ele é encaminhado para uma casa, ainda sem conseguir ver, uma casa de um servo de Deus, um discípulo de Jesus. Fica um pouco preocupado com a sua chegada, a chegada daquele perseguidor ali, mas o Senhor já havia avisado aquele homem que o perseguidor, apóstolo Paulo, o Saulo naquela época, iria bater na sua porta. Ele recebe, cuida daquele homem, dá o primeiro momento de discipulado para ele. Paulo, esse perseguidor, depois de muitos anos, está evangelizando, indo de volta a Jerusalém, e ele, nessa jornada, que é uma jornada bem final da sua caminhada, ele passa na casa desse homem chamado Filipe. A gente depois vai voltar na história. Para quem é mais antigo, a gente vai rebobinar a fita. Senão, tem que pagar um dinheirinho lá na locadora, não é isso? Antigamente tinha que pagar um dinheiro na locadora quando rebobinava a fita. Então, Atos 21, versículo 8 diz assim, contando a jornada de Paulo: partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. E ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. 4 filhas virgens que profetizavam. E aqui está o relato de uma fase de vida desse homem, uma fase já mais madura, uma fase já de 4 filhas criadas, se não adultas, pelo menos já na juventude. E de maneira que elas não eram só 4 filhos. A Alice está aqui, é a primeira filha? Primeira. Então imagina, já estão se preparando, vai ter que ter médico, remedinho, vai ter que ter escola, vai ter que ter livro, vai ter que ter celular quando tiver mais adolescente, vai ter que pensar em faculdade, vai ter que levar para o shopping, vai ter que levar para o cinema. E aí, faz as contas. Só as moedinhas caindo aí, né? Só sustentar financeiramente já é um desafio. Uma filha, educar para que ela seja uma pessoa de bem já é outro desafio, é a parte do desafio financeiro. E a gente tem muitas outras coisas. Filipe conseguiu criar as filhas, conseguiu garantir segurança para elas, conseguiu, não só uma, né, mas 4,
garantir talvez ali estudos, mas sobretudo está registrado no texto bíblico que ele conseguiu garantir que aquelas meninas fossem pessoas que tivessem um coração diante do altar do Senhor. Pelo menos duas informações são concretas. Elas cresceram, foram sustentadas, o dinheiro chegou pelo menos para alimentá-las. E elas se tornaram pessoas tementes a Deus. Isso é a imagem de uma fase da vida de Filipe, lá na frente, uma fase já adulta, madura seguramente, porque se são 4 filhas já nessas condições, é uma fase boa. Quem é que não quer chegar a essa fase? Os que já têm a idade mais adulta, né, mais madura, que já têm filhos adolescentes, jovens, eu tenho certeza que todos desejam que os seus filhos tenham chegado até essa fase, crescido, sendo alimentados, sustentados e, sobretudo, sendo pessoas que amam a Deus. Os que ainda estão começando essa jornada têm que pensar nisso no futuro. Mas o que eu queria tratar hoje é exatamente sobre os ciclos, as jornadas, os caminhos que a gente deve trilhar em Cristo. A gente viu a imagem de Filipe nessa fase, nesse último registro que a gente tem sobre a sua história, mas eu queria passar por outros momentos, outros registros da história de Filipe e o que a gente pode aprender desses ciclos que ele vive. Eu estou falando isso porque eu sou de Campo Grande, sou da Zona Oeste, sou do Rio de Janeiro e criado aqui, nascido no Hospital Nossa Senhora do Carmo. Minha mãe está ali me fazendo uma surpresa, veio de Minas Gerais experimentar esse momento aqui com a gente. E pastoreei aqui na região por 7 anos, trabalhando aqui no Rio de Janeiro, no centro do Rio. Cresci aqui e hoje estou num lugar absolutamente diferente de tudo que eu imaginei para a minha vida. Na verdade, quando pastoreei em Itaguaí. Quando eu era adolescente, fazendo o ensino médio, algumas pessoas da escola técnica que eu estudei moravam em Itaguaí, e naquela época, quando as pessoas me diziam, você mora em Itaguaí? Aí eu falei, onde é que você mora? Em que lugar de Itaguaí? As pessoas sempre diziam, perto da Beer Time. E eu dizia, não é possível. Itaguaí só tem a Beer Time, mais nada. Assim, tem a Beer Time e as casas em volta, porque todo mundo morava em volta daquela danceteria, choperia que tinha lá em Itaguaí. E eu, naquela época, aí, de 1999, 2000, eu achava que Itaguaí realmente era um lugar bem isolado, bem distante para mim. Outra realidade. Não sei se alguém aqui é de Itaguaí, mas eu... a família toda é de Itaguaí? Já morou em Itaguaí? Então, assim, eu falo, Itaguaí é um negócio... Agora tem indústria, não é? Tem indústria. E eu imaginava assim, eu nunca vou... O que eu vou fazer em Itaguaí? Né? Mas Deus me levou para lá e pastoreei 7 anos e aprendi a gostar daquele lugar lá. Amém. Só que hoje eu estou em outro lugar muito diferente, que é o Acre. Extremo oeste do Brasil, na região do norte, mas extremo oeste, no meio da floresta amazônica, trabalhando com uma população que eu não conheço direito, que assim, eu não conhecia, né, bem, os ribeirinhos. O que me fez ir para lá? Visitando aquela região com o pessoal da Missão Evangélica Operação Redenção, me compadeci de pessoas que moravam em lugares que precisava levar assim, dias para chegar até uma igreja, por exemplo, ou horas de embarcação. Me compadeci com pessoas que não tinham oportunidade de ouvir o Evangelho, e compadecido por isso, fui para lá. E aí, agora retornando para o Rio de Janeiro, li uma frase de um pensador que diz o seguinte, que a melhor forma de conhecer um lugar é habitando o outro. Quem sempre morou em Campo Grande, a vida toda morou em Campo Grande, quando vai morar
em Niterói comece a entender Campo Grande um pouco melhor, porque os seus olhos, a sua pele, a sua vida já experimentou outro lugar. Eu estou fazendo essa introdução longa, assim, difícil, para falar do que eu tenho visto, de como eu tenho visto o Rio de Janeiro, as grandes metrópoles, os desafios de viver no Acre, me levaram para lá e me fizeram me compadecer deles. Imagine alguém que não tem banheiro na sua comunidade, que tem uma escola e que todos os alunos de primeira a quarta série estudam com a mesma professora, na mesma sala, ao mesmo tempo, que não tem oportunidade de ouvir o evangelho, de que ninguém ali naquela comunidade sabe ler as escrituras e explicar. Isso me fez me compadecer deles e ir para lá. Mas quando eu retorno para cá, eu olho para as grandes metrópoles, para a vida que nos é proposta, que era proposta a mim, que é proposta a cada um de vocês, e quando eu começo a olhar essa dinâmica de vida, de uma maneira um pouco mais distanciada, com alguma experiência assim mais distante de tudo isso, eu começo a olhar e perceber o quanto esse jeito de viver aqui também tem motivos, me dá motivos para me compadecer. Me compadecer do Davi, me compadecer da família da Alice, me compadecer do meu irmão, da minha cunhada, da minha sobrinha, dos meus amigos, do meu pastor. Eu me compadeço das pessoas que moram por aqui. Mas, Marcos, eu tenho Oeste Shopping, Parque Shopping, eu tenho Barra Shopping, eu tenho praia, eu posso ir para onde eu quiser, Outback, eu posso fazer o que eu quiser, eu tenho o aeroporto pertinho ali, vou para qualquer lugar do mundo, as empresas, as indústrias, a televisão, está tudo aqui. Como é que você está se compadecendo de nós aqui? Eu me compadeço quando eu percebo que essa vida que nos é proposta nesse ambiente aqui é uma vida que é como um mercado com muitas e muitas e muitas prateleiras, com muitas oportunidades, com muitas propostas assintosas. Assintosas no sentido que não é imoral, mas é o tempo inteiro. Para ilustrar o que eu estou querendo dizer, quando alguém anda no calçadão de Campo Grande por volta de meio-dia, se tiver distraído, passando no calçadão, de repente vai vir casa amarela, casa verde, casa amarela, casa verde, casa azul, que é o restaurante que vende comida, almoço, é R$10 aqui, daqui a pouco, quando você perceber, você já está sentado na mesa do restaurante, comendo arroz, feijão, frango empanado e brócolis, só que você nem gosta nem de frango empanado, nem de brócolis. Eu estou querendo dizer isso porque você está na internet, daqui a pouco você nem percebeu, você já comprou um tênis. Você está na televisão, daqui a pouco você nem percebeu, você já está vendo sei lá, eu fui lembrar agora de alguém que está tocando, sei lá, Anitta, você está tocando e cantando a música da Anitta ali, mas eu nem gosto da música da Anitta. Você está batendo assim o pezinho. Porque o mundo das grandes cidades é um mundo em que as pessoas estão te conduzindo, amarradas, né? Você está trilhando o caminho, porque todo mundo foi no Outback e você vai, porque todo mundo foi para Beto Carreiro, você vai também. Porque todo mundo está fazendo alguma coisa, a gente faz também. A gente está perdendo até poder de decidir sobre a nossa vida. Tamanha quantidade de oferta, de coisas, de proposta, de propaganda, de gente dizendo, é isso que tem que fazer, e se você não faz, você está fora das pessoas que estão mais assim, na moda. Aí tu tem que ir. Aí é cebola, tem uma cebola lá no Outback, né? Não tem negócio de uma cebola? Cebola, aí você come uma cebola, nem gosta de cebola, aí está comendo a cebola lá, e tira foto. Já come a cebola fria, porque parou para tirar foto. Porque se eu não colocar essa foto lá, eu não fui no Outback. Então, dei essa volta toda para dizer que o que me compadece quando eu olho para o tipo de vida aqui é que eu vejo um monte de gente fazendo um monte de coisa. Você acorda às 6 da manhã, vai dormir 2 horas da manhã, fez 1 milhão de coisas, tentou fazer 1 milhão de coisas e não conseguiu fazer nada que de fato fosse o propósito de Deus para a sua vida.
você nem teve tempo de parar para pensar, de fato, qual é o propósito de Deus para a sua vida. Eu estou falando isso, pessoal de cima aí também, porque várias vezes eu converso com pessoas que, se eu disser assim, você tem conseguido orar? A pessoa fala assim, não consigo, minha vida está muito corrida. Se eu fizer uma pesquisa aqui de levantar a mão, você tem conseguido acordar mais cedo um pouquinho e orar? Você tem conseguido ler ali um trecho da Bíblia e entender qual é a direção de Deus para a sua vida? É isso que me preocupa. Pessoas que não têm a capacidade de discernir o propósito de Deus para a sua vida. Discernir. Eu sempre conto uma ilustração que eu vou repetir agora. Um jovem da igreja que eu pastoreava, a gente foi fazer um retiro, levou um monte de coisa numa Kombi e tinha que deixar numa varanda da casa e levar por um corredor até a área de alojamentos. Todo o material, a Kombi não chegava lá. E aí, a gente ia descarregando as coisas da Kombi, arrumamos um carrinho de mão, colocávamos as coisas no carrinho de mão e o adolescente levava as coisas lá na frente no alojamento e voltava. Então, era botijão de gás, era o arroz, o feijão que a gente levou para aqueles dias, era a mala das pessoas, a caixa de som, a peça da bateria. Ele ia levando, voltando, levando e voltando, levando e voltando. Quando acabou tudo, tinha um vaso de plantas, daqueles assim, uma boca bem larga, uma altura um pouco grande, assim, aqueles que a gente bota na palmeira para a palmeira crescer. A palmeira estava seca, esturricada lá naquele sítio, que era lugar de vez em quando, e não tinha nada, terra seca, palmeira seca, um vaso cheio de terra. Eu chamei o outro jovem, quando o adolescente veio com o carrinho de mão, pega aí. Aí peguei, era da mulher do sítio, né? Peguei lá o vaso de planta, botei em cima do carrinho de mão e o menino foi. Quando ele voltou, eu falei, fulano, por que é que você levou o vaso de planta cheio de terra seca, com a palmeira seca, lá para o alojamento onde a gente vai ficar? Não sei, pastor. Fiz isso porque o senhor pediu. E é assim. Quando vai ver, por que é que você está fazendo o que você está fazendo? Não sei. Fiz porque todo mundo disse que estava fazendo, eu resolvi fazer também. Então, eu queria propor rapidamente aqui 3 sugestões para você de ciclos que um cristão deveria viver em Cristo à luz da experiência de Filipe. A primeira experiência, o primeiro ciclo, seria o ciclo de uma formação básica do caráter no contexto comunitário. Eu vou repetir aqui para você. É o ciclo da formação básica do caráter num contexto comunitário. Eu acho que é extremamente relevante nos dias de hoje para você conseguir viver minimamente saudável num relacionamento com Deus e sendo feliz, cumprindo o seu propósito, você ter uma formação, se preocupar com a formação básica do seu caráter. Uma formação básica do seu caráter, e isso só acontece, ou acontece melhor, num contexto comunitário, no meio das pessoas, envolvido com pessoas. E a gente vai reagindo nos relacionamentos com as pessoas, porque a Bíblia diz que Deus ama a comunhão. O Salmo 133, é bom e suave que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor derrama a bênção e a vida para todo sempre. Então, aqui nessa noite, quando nós estamos em comunidade, nós em comunidade sujeitos a Deus, Deus vê que nós estamos juntos aqui e Ele se manifesta, Ele derrama, imagine que Ele derrama sobre nós uma chuva
uma chuva de bênçãos, de dons, de talentos, e aquilo que cada um recebe é útil para abençoar a vida do outro. Então, em comunidade, a gente contribui com as pessoas e as pessoas contribuem com a gente. A gente é usado por Deus para amadurecer as pessoas, para cuidar das pessoas, para orar pelas pessoas, e as pessoas oram pela gente. O que a gente está fazendo aqui é isso, é trazendo a família, celebrando o nascimento de uma criança, ficando feliz e apoiando o envio de uma família lá para o Acre para fazer outras coisas. Isso é comunidade. É mais fácil, é verdade, vivermos sozinhos, mas o modelo de Deus é nos desenvolver o nosso caráter em comunidade. Filipe estava ali entre os discípulos de Jesus, logo após a morte de Jesus, envolvido com a igreja, com os irmãos que estavam ali, com os apóstolos. No capítulo 6 diz que a comunidade das pessoas que aceitaram Jesus era tão grande, tantas pessoas foram aceitando Jesus, essa comunidade era uma comunidade solidária. Todas as pessoas que chegavam àquela comunidade, elas eram atendidas, elas eram importantes, elas tinham valor, elas eram agregadas, e elas eram parte da família. Então, eles tinham aquele espírito de dividir aquilo que eles tinham uns com os outros, ajudar uns aos outros. Mas, num determinado momento, contingências da vida comunitária aconteceram. Algumas pessoas daquele grupo ficaram desassistidas, umas mulheres viúvas de fala grega ficaram desassistidas com o suporte de alimento físico mesmo. E aí, o grupo gestor, os apóstolos, eles foram cobrados. Eles falaram, olha, a gente precisa aqui ensinar a palavra de Deus, a gente precisa estimular na fé, a gente precisa pregar o evangelho, e a gente não está tendo braço suficiente para cuidar dessa questão dos alimentos. Vamos resolver esse problema. Escolham entre vocês aqui na nossa comunidade 7 homens que sejam cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 6, ele diz exatamente isso. Atos, capítulo de número 6, versículo 3. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Preste atenção aqui. O que eu falei? Primeiro ciclo, desenvolver o nosso caráter no contexto da comunidade. Então, no contexto da comunidade surgiu um problema. Quando surgiu o problema, eles falaram, escolham entre vocês 7 homens que sejam de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. É a descrição do caráter. Na comunidade de fé que a gente vive, é uma virtude ser uma pessoa considerada uma pessoa de bom testemunho. Na comunidade de fé que a gente vive, é elogiável, a gente deve aplaudir as pessoas que são cheias do Espírito, que são reconhecidas por serem cheias do Espírito de Deus, por serem cheias de Deus. Na comunidade cristã, numa comunidade em que a gente vive em temor a Deus, é algo bom que a pessoa seja uma pessoa reconhecida como uma pessoa sábia. São atributos, são virtudes, é um caráter que é elogiado na comunidade. Ontem eu estava na fila para cortar o cabelo. Cortei o cabelo hoje porque eu não consegui ficar na fila. Porque na fila do lugarzinho que eu estava cortando o cabelo, num lugar lá em Santa Cruz, o cara que estava cortando o cabelo estava conversando com um cara que estava tendo o cabelo cortado, e com os outros caras, 2 estavam na minha frente, e eles estavam comentando,
E o cara estava sentado lá, tendo o cabelo cortado, falou assim, não, cara, quando eu fui preso a primeira vez, eu era de menor, e foi numa situação assim, me pegaram, me jogaram dentro do caveirão, tinha 2 mortos lá dentro e tal. O cara falou, cara, tu tem que escrever um livro, essa parada é muito louca. O cara cortando o cabelo e os outros começaram a comentar, e o Diguinho, e o Cabeção, e o Nego, e não sei quem. Aí começou a citar, e aí assim, aí começou, cara, já pensou se todo mundo tivesse vivo? Já pensou uma resenha da gente toda aqui, todos aqueles nossos amigos que já morreram? Ia ser muito legal. Meu Deus. Os atributos elogiáveis naquele contexto eram o mais malandro, o mais bandido. E no nosso caso não é isso. O problema é que no nosso caso aqui, pode ser o que tem mais dinheiro, o que tem um carro melhor, o mais bonitinho, com o cabelo mais bem cortado. Isso tudo tem uma aparência muito boa, mas não é isso que constitui os atributos de virtude que devem ser elogiados por nós, aqui como comunidade de fé em Cristo Jesus. O que deve ser atributo que deve ser elogiado por nós? O que a gente tem que lutar para ter? Tem que ser prioridade para nós. É o cabelo bonito? É o emprego bacana? É a casa legal? É o carro da hora? É a casa em Mangaratiba? Não. O que de fato deve ser prioridade nos nossos atributos são esses atributos de um caráter, e não é só o cara ser gente boa, mas um caráter de alguém que é sujeito à vontade de Deus. Filipe estava ali, no meio daqueles homens, esses 7 escolhidos, dentre eles está Filipe, na tal proposta agradou a todos, então eles escolheram Estevão, cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia, e apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e impuseram as mãos sobre eles, e assim a palavra de Deus se espalhava rapidamente, o número de discípulos em Jerusalém também, um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Quero dizer o seguinte, se eu posso fazer uma sugestão para os dias de hoje, para você que mora em Campo Grande, numa grande metrópole no Brasil, viva intensamente um ciclo em que você vá trabalhar muito na formação do seu caráter à luz da Bíblia, do Evangelho, daquilo que a Bíblia aponta como virtude. Ser cheio do Espírito Santo, de sabedoria, de fé, ser uma pessoa de bom testemunho na comunidade. Eu, antes de ir para o Acre, decidi fazer isso com a minha família, trazer pessoas de várias igrejas para um culto aqui nessa igreja, onde eu e minha família nos ajoelhamos aqui nesse púlpito, nesse altar, e pessoas de várias igrejas impuseram as mãos sobre as nossas cabeças, nos dando autoridade, nos enviando com autoridade para pregar o evangelho naquele lugar. Sabe o que significa? Pessoas de joelho e pessoas que reconhecem a autoridade, o valor da igreja de Cristo Jesus. Segunda questão que eu quero tratar aqui, ou segundo ciclo que eu quero propor, é falar com vocês sobre um ciclo de serviço sensível e direcionado por Deus. A gente tem o exemplo do abraço aqui, mas eu vou ler a Bíblia antes. Ainda no capítulo 6, no capítulo 8, a partir do versículo 4, esse mesmo Filipe já tinha se mudado para uma cidade mais ao norte, chamada Samaria. Os que tinham sido dispersos por conta de uma perseguição foram parar lá em Samaria e pregavam o evangelho onde eles estivessem. E Filipe, parando na cidade de Samaria, anunciava a Cristo. E quando a multidão ouviu Filipe, viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu total atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitas pessoas, dando gritos, muitos paralíticos, mancos foram curados, e assim houve grande alegria naquela cidade. Mais à frente, Filipe
só para resumir, ele tem um ministério muito próspero em Samaria. Ele sai de Jerusalém, vai para Samaria, prega, muita gente vê os sinais e maravilhas, muita gente dá atenção ao que ele diz por aquilo que ele faz, muita gente se agrega, muita gente caminha com Cristo, muita gente se desenvolve, até sacerdotes, se desenvolve na fé. E ele estava pastoreando, de repente ele estava pastoreando uma igreja lotada, igual aqui. Aí sabe o que aconteceu? O Espírito Santo chama Filipe, no versículo 26, o anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém para Gaza, e ele se levantou e partiu. E aí, Filipe sai de Samaria, onde ele estava desenvolvendo um bom ministério, e vai para essa estrada, no deserto. E ele percebe a vinda de uma carruagem, uma carroça. Ele percebe que o homem está lendo as Escrituras. E ele recebe a orientação de Deus para acompanhar ao lado da carroça. E ele pergunta ao homem, você está entendendo o que você está lendo? E o homem responde, como é que eu vou entender se ninguém me ensina? Filipe diz, posso subir aí? Ele sobe na carruagem e a partir daquele texto que ele estava lendo, ele explicou o evangelho, ele explicou quem era Jesus. Ele falou, olha, Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador, ele é encarnado, vivo, verdadeiro, realizou milagres e sinais, ele é a esperança do caminho, ele é a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por ele. No final das contas, ele morreu no nosso lugar, a morte que ele sofreu seríamos nós, porque o pecado, o salário do pecado é a morte. E ele começou a explicar o evangelho. Não há como viver sem Jesus. Toda a nossa existência se deve a Jesus. Toda a nossa esperança está em Jesus Cristo. Ele explicou o evangelho para aquele homem. Isso é a verdade, isso é o evangelho. E aí, esse homem entende e ele fala, eu quero me batizar, eu quero demonstrar publicamente a minha decisão de ser uma nova pessoa, de entregar a minha vida para Jesus. Então, segundo ponto, depois do primeiro ciclo, que é desenvolver o caráter, o segundo passo, o segundo ciclo é uma vida de serviço. Serviço obediente. De serviço sensível ao direcionamento de Deus. E, de novo, eu vou apontar para o fato de que muitos de nós não temos sensibilidade ao que Deus está direcionando. Outro testemunho de quando eu pastoreava. Lembra do adolescente? O irmão do adolescente. Ele fazia alguns serviços na igreja. Ele liderava jovens, dava aula na igreja. Um dia, fui pedir para ele fazer algo de uma forma um pouco diferente do que ele estava fazendo. E ele se justificou, ele falou, olha, quando a outra pessoa pastoreava aqui, eu já fiz liderança dos jovens, já fiz teatro, já fiz, participei do louvor, eu já ajudei na obra, eu já fiquei na introdução, eu já ajudei na limpeza, tudo que me pediram eu fiz. Eu falei, tá, mas o que Deus pediu para você? Ele ficou uns minutos, uns 10 minutos me dizendo tudo aquilo que a pessoa que liderava a igreja pediu para ele e ele fez. Mas eu perguntei, cara, esse não é o problema é que você precisa me responder, é o que Deus pediu para você. Porque fazer o que as outras pessoas estão pedindo é fácil. Discernir o que Deus pediu para a gente é o que é um pouco mais complicado. E aí, o segundo ciclo é esse. Um serviço sensível ao direcionamento de Deus. De maneira que quando Deus disser, sai daqui e vai para lá, eu vou. E quando Deus disser, fica aqui, não sai daqui de jeito nenhum, eu não saio. Mesmo que todo mundo diga, sai daí, já está na hora de sair, você não tem que fazer isso mais. Não, se Deus mandou fazer, eu vou ficar aqui. E esse serviço não é só servir na igreja, não.
Isso tem a ver com relacionamentos, tem a ver com emprego, tem a ver com o trabalho, tem a ver com as amizades. Se Deus não está mais se agradando daquelas amizades, se Deus não está mais se agradando da maneira como você faz negócio, se Deus não está se agradando da maneira como você conduz a criação dos seus filhos, você precisa estar sensível. Porque todo mundo está criando filho assim, porque todo mundo tem que dar tablet, celular, computador, PC gamer e não sei o quê, todo mundo está dando. Se meu filho não tiver, meu Deus, meu filho vai ficar triste. Aí você está fazendo tudo porque todo mundo faz, mas não está fazendo nada que Deus pediu para você fazer. De novo, o problema de uma identidade formada em Deus. Por isso que eu apontei para o caráter, para o primeiro ciclo. O segundo ciclo é a sensibilidade em relação à direção de Deus. E aí, eu caminho para o final, apontando e voltando para aquele texto que a gente leu lá no capítulo 21, versículo 8 e versículo 9. Olha que legal. Alguns estimam algo em torno de 20 anos depois daqueles primeiros atos de Filipe lá, que ele está envolvido, se torna um dos 7, ajuda a levar a cesta básica lá para a senhorinha viúva, depois ele sai de lá de Jerusalém, vai para Samaria, começa a pregar e um monte de gente se converte, depois ele sai de lá e vai para o deserto e o cara se converte, aceita Jesus, ele batiza o cara. A Bíblia diz que ele é arrebatado, ele desaparece, aparece numa cidade e depois dessa cidade ele vai para a cidade de Cesareia, lá no iniciozinho do texto. E 20 anos depois, talvez, Paulo está nessa jornada, seguindo para Jerusalém e passando por Cesareia, essa cidade que Filipe se estabeleceu, ele dorme na casa de Filipe, e aí voltamos ao início de tudo. Ele tem 4 filhas virgens que profetizam. O que me aponta para um ciclo assim de colheita. Porque ele viveu o ciclo de um caráter forjado em Deus no meio da comunidade, porque ele viveu um ciclo de sensibilidade em relação ao direcionamento da sua vida por Deus. Eu acredito que ele pôde viver um ciclo de colheita, de sentar na cadeira de balanço dele, na nossa versão acreana, na rede da varanda dele, e ficar balançando, e tá lá as filhas dele, Alice, Isabela, Maria Flor, Júlia, vamos dizer que são as 4 filhas lá do Filipe, e as 4 filhas, pai, você está precisando de alguma coisa, e o pai, elas cuidam do pai, e elas honram o pai, porque se são jovens que profetizam e temem a Deus, elas honram a Deus, porque a Bíblia diz que a gente tem que honrar nosso pai e nossa mãe para que se multipliquem os nossos dias sobre a face da terra. Honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Eu quero viver uma fase de colheita, de olhar para os frutos e ver a beleza, de me satisfazer nos frutos do meu trabalho, da minha dedicação, da minha obediência, da minha consagração, da minha submissão, da minha sujeição a Deus, do meu temor, dos sacrifícios, sim, mas sacrifícios agradáveis a Deus. Viver na contramão desse mundo. Estava conversando com o pastor Alain esses dias, o dia que ele foi me levar em casa, a gente teve um tempo aqui, ele foi me levar em casa. Estava comentando a história de um pastor que é considerado um dos pastores mais relevantes no mundo hoje, assim, uma voz que todo mundo quer ouvir, né? Respeitado por muitos, todo mundo é criticado, mas respeitado pela maioria. Ele se chama Timothy Keller. Ele é pastor na maior cidade do planeta, em Nova York. Imagina assim, em Campo Grande, a gente tem um monte de coisa para fazer, no Rio de Janeiro, a gente tem um monte de coisa para fazer e não dá conta. Imagina em Nova York, né? E em Nova York, onde tem tudo, negócios, shows, peças, celebridades, restaurantes, onde tem tudo,
onde tem parques. E esse cara está lá em Nova York, convivendo com pessoas com alto poder financeiro, que podem pegar o seu jatinho e ir para qualquer lugar do mundo, que estudaram nas melhores universidades do mundo, que têm acesso aos melhores restaurantes do mundo, que têm contato com que são as pessoas mais famosas do mundo. E esse cara, e esse pastor abre a Bíblia e fala sobre viver em comunidade, se sujeitar a outras pessoas, discernir e obedecer à voz de um Deus, um ser que para muitos é subjetivo, que para mim é concreto, que fala sobre servir, que fala de avaliar bem o que a gente oferece para os nossos filhos, quais são as nossas prioridades. E aí, imagina que ele tem tudo para ninguém ouvir ele. Não é verdade? Imagina, você tem lá os melhores teatros, os melhores restaurantes, as melhores, as pessoas mais famosas, os melhores, as maiores quantias nas contas correntes. As pessoas podem estar atentas a tudo isso é concorrência dele. Se ele vai falar lá 30 minutos, 40 minutos, ele vai escrever um texto. Olha quem concorre com ele. São todas essas coisas. Mas sabe o que está acontecendo em Nova York e no mundo? As pessoas estão parando tudo. Parando um pouquinho lá de fazer trader lá na Bolsa de Valores. Parando um pouquinho lá, enquanto está no seu aviãozinho, ele entra lá no seu tablet para ler, no seu iPad para ler um texto desse cara. Enquanto o cara está lá com a família dele no melhor restaurante, talvez ele abra mão de estar no restaurante para ouvir um pouco o que esse cara falou. Sabe por quê? Porque ele simplesmente ele resolveu discernir qual é a vontade de Deus para a sua vida, obedecer a Deus, falar aquilo que Deus quer que ele fale. E essa autenticidade no meio de um mundo tão variado, tão diverso, tem chamado a atenção das pessoas. Então eu quero dizer para você, seja autêntico no Senhor, no meio desse mundo louco, cheio de variedade, cheio de opinião, cheio de críticas. Seja autêntico em Deus, entregue a sua vida para Jesus, caminhe com o Senhor. Quando eu me converti, eu ia para a igreja, era ano de 2000, eu ia para a igreja, eu falava para o meu pai, eu morava com meu pai, e eu falava para o meu pai que eu ia namorar. Eu ia domingo à noite ia namorar. Ele não sabia que namorada era essa. Era mentira minha, porque eu tinha vergonha dos meus amigos. E o dia que eu entreguei minha vida a Jesus, me chamaram numa salinha, anotaram meu nome porque queriam falar comigo, cuidar de mim, e me deram um presente, era uma Bíblia. Aí eu peguei a Bíblia e falei, o que eu vou fazer com essa Bíblia? Aí fui para casa e entrei na minha esquina, lá na rua, e vi meus amigos sentados lá na beira do meio-fio, sentados no meio-fio, conversando, batendo papo, sei lá o que eles estavam fazendo, comendo cachorro quente, e eu vinha com a Bíblia na mão. E eu passei ali. Deus já tinha feito um trabalho assim no meu coração muito rápido. Mas na próxima semana eu comecei a ir para a igreja. Todos os domingos de manhã, à noite, lia a Bíblia. Isso foi transformando. E eu tinha orgulho de andar com a minha Bíblia. Eu pegava o ônibus, eu abria a Bíblia. Eu pegava o trem, eu abria a Bíblia. Eu ia para a escola, na hora do intervalo eu abria a Bíblia. Em qualquer lugar que eu vou hoje, eu tenho orgulho de ter a minha vida guiada através de um caráter forjado, escolhas sensíveis à direção de Deus para a condução da minha família, dos meus negócios, da minha vida, do lugar onde eu vou morar. E eu estou fazendo isso porque minha mãe está aqui, minha esposa fala o seguinte, que agora como o culto está na internet, a gente tem que cuidar, eu tenho que tomar mais cuidado dos exemplos que eu dou. Minha mãe se separou do meu pai, eu era bem novinho. E eu dizia assim, fui crescendo ali, né? E eu dizia assim, eu não quero me separar. Porque eu sei que eu sofri sendo filho de pais separados. Então, adolescente, criança, eu já pensava que um dia, quando fosse casar,
queria assim, mesmo que fosse muito difícil, quer dizer, já era difícil para eu casar, né? Já seria difícil para eu casar, dada meu baixo coeficiente de beleza, né? Então já seria difícil eu casar. Mas eu falei, o dia que eu casar, eu quero acertar para depois não separar. É a história assim, de tentar aprender com os erros dos outros, né? Então, queria dizer isso. Você que quer ter uma colheita boa, bacana, você que quer no final da sua vida olhar para o retrovisor, olhar para o que você tem, e depois você precisa olhar para o retrovisor e ver que um monte de decisão certa você tomou na sua vida. Um monte de decisão certa. Foi uma palavra de hoje para você. Queria dizer isso de verdade. Não foi para mim aqui simples de pregar. Confesso que geralmente eu me sinto muito à vontade, percebo que me conectei com as pessoas. Eu consigo falar a linguagem das pessoas. Eu consigo dar bons exemplos, ser simpático. Eu olho nos olhos. Mas essa realidade de dois mundos, né? Esse mundo que a gente vive tão submerso nele, tão voraz, tão acelerado, tão louco. Falar sobre isso, sobre sair dessa bolha de pressão e seguir a direção que Deus direciona para a sua vida, e aí dentro da bolha, eu sei que é difícil, confesso para vocês, queria dizer para vocês, espero que alguns aqui nessa noite tenham entendido o que eu quis dizer, e que gastem um tempo precioso, tempo que pra gente, meu irmão ganhou um jogo de tabuleiro quando a gente era criança, chamado Time is Money. Tempo é dinheiro. Tempo é muito precioso. Mas eu quero dizer um negócio para vocês. Você pode gastar todo o seu tempo com tudo que está aí e ter muitos problemas e prejuízos. Porque às vezes você deixou de gastar um pouquinho de tempo com aquilo que eu acabei de apresentar para vocês, que é o seguinte: dobre o teu joelho, gasta um tempo, busca a Deus, deixa Deus tratar você. Eu tenho que conviver em comunidade com o Alan e ele puxar minha orelha, meu pastor, puxar minha orelha. Fala, Marcos, poxa, você tem que melhorar nisso. Eu tenho que ir para o Mindu e falar, caraca, em comunidade eu sou muito abençoado pela opinião dele, pelas ideias dele, pela criatividade dele. Aí eu olho para o Felipe, que hoje ali está vivendo um momento raro, o Felipe da Dilma, um momento raro. Nunca vi o Felipe assim na minha vida, ele sentado por 1h30, sentado no mesmo lugar, impossível. Só Deus usando uma pessoa mesmo para isso acontecer. Tá ali o Felipe não para, ele está aqui. Se ele tivesse ali fora ele já tinha reposto a água, ele já tinha visto que essa caixa está 3 graus para o lado errado, ele já tinha visto que o espectro da onda sonora não está servindo direito para a captação do microfone unidirecional, multidirecional, né? Isso é coisa que ele aprendeu com Eliel. Então a gente vai viver nessa comunidade, onde a gente vai crescendo. Bom, Felipe, isso aí, para um pouquinho, recebe, ouve, se acalma, freia um pouquinho, que o mundo não acaba, não é? O mundo não vai acabar e a gente recebe. E às vezes a gente corre e fala, peraí que eu não estou cuidando do meu coração. Né? Eu espero que você pelo menos tenha recebido essa palavra. Eu queria convidar o pastor Alan para vir até aqui e devolver a palavra a ele. Espero que você tenha recebido essa palavra. Busca Deus. Busca Deus. Queria orar por você, pastor, tá? Queria orar pelo pastor Alan. Queria que você estivesse em oração pela sua vida também. Você pode ficar sentado. Pai querido, eu quero te agradecer porque nós estamos aqui
E eu quero te agradecer de modo muito especial e particular, porque o Senhor colocou no meu coração essa palavra, que é uma palavra de amor e carinho pelos irmãos, pelas pessoas que estão aqui. Assim, o Senhor sabe, assim como eu me compadeci dos ribeirinhos no Acre, que não tinham oportunidade de ouvir o Evangelho, eu tenho me compadecido dos nossos amigos, dos meus compatriotas que moram em grandes cidades e que têm sido fustigados, castigados, pressionados pelo trânsito, por uma pressão tamanha que quando um sinal abre, o 10º carro da fila, antes de qualquer reação possível, buzina 3 vezes, insistentemente. Que dor, que doença, que ansiedade, que loucura. Onde eles vão chegar no próximo sinal fechado, um ao lado do outro, para se estressar de novo. Filas em bancos, em restaurantes, em shoppings, em lojas, em tudo quanto é tipo de coisas. Para comprar coisas e viver experiências, para tirar fotos de coisas e de lugares, para postar em redes sociais, para outras pessoas que querem ir a lugares, comprar coisas e tirar fotos de coisas e lugares para colocar nas redes sociais, e essa loucura de um monte de gente correndo para lugar nenhum, como foi dito aqui pelo pastor Alain, um monte de gente que sofre do mal da Alice, do conto, do livro, da história, que não sabe para onde vai. Gente que às vezes só precisa parar, reclinar a cabeça e o coração diante do Senhor, do altar do Senhor, de se perguntar: por que é que eu estou carregando um vaso de terra seca com uma palmeira seca? Por que é que eu estou dando aula numa escola bíblica de igreja? Por que é que eu tenho esse amigo? Por que eu estou estudando para esse concurso? Abençoa, Senhor, a cada um. Que a bênção do Senhor sobre a vida de todos e todas aqui seja a bênção de pausar e meditar no Senhor, de discernir a Tua vontade para as suas vidas. Discernir a Tua vontade e colocar as suas fichas todas nessa Tua vontade, Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Deus abençoe sua vida.